Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. Bom, vamos adiante. Um outro destaque. Advogados, juristas e representantes do meio artístico solicitaram uma reunião com o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. O objetivo do encontro é tentar convencê-lo a ingressar com um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Entre os articuladores da conversa estão Dora Cavalcante, do grupo de advogados Prerrogativas, membros dos movimentos Basta, Juntos e Somos, além de Paula Lavigne. Também estão na mobilização integrantes do grupo 342 Artes, que assinou um abaixo-assinado para pressionar o procurador-geral Augusto Aras. Há pouco, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, encaminhou à Procuradoria-Geral da República notícia-crime apresentada por parlamentares do PCdoB contra Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Deputados acusam ambos de atuarem pelo agravamento da pandemia de Covid-19 no Amazonas e por terem supostamente se omitido diante da iminente crise de abastecimento de oxigênio para pacientes em UTIs de Manaus. Nas redes sociais, muitos estão usando o fato como combustível para endossar a defesa do impeachment. E aí em Brasília, hein, Zé, qual clima? Existe essa ameaça de impeachment ou não? Essa movimentação agora em torno da OAB pode contribuir para isso? Como é que está o clima, hein, Zé? Existe o discurso. Eu conversei, Vitor, com 2 senadores e 2 deputados sobre o assunto, inclusive senadores de oposição. E a história é a seguinte: existe o discurso, mas não a decisão de abrir processo de impeachment. Um dos argumentos, até de oposição, é de que não se pode brincar com a palavra tão grave como o impeachment. A democracia definiu o impeachment para absurdos, para presidentes que estão roubando, para presidentes que estão cometendo crimes, crime de responsabilidade, e não é o caso. Por outro lado, não basta apresentar. Esses advogados estão fazendo pressão para o OAB de maneira boba, para ganhar, talvez, manchetes. Porque a Ordem dos Advogados do Brasil, o senhor Felipe Santa Cruz, já apoiou o impeachment. Existem 60 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro na mesa do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Aí pergunta: mas que bonzinho é o Rodrigo Maia apoiando o presidente que não abre o processo de impeachment. Não, é porque ele sabe que não há votos na Câmara dos Deputados e nem apoio popular. Os deputados só agem se houver apoio popular. E isso é evidente e mostra a experiência dos impeachments anteriores. Então, a covardia do presidente da Câmara foi de lá atrás não ter aberto ou encerrado. Ele tem que decidir e leva para o plenário da Câmara, porque o plenário é que tem a palavra máxima na Câmara dos Deputados. O primeiro é o plenário, segundo a mesa diretora, a reunião da mesa, e terceiro é o presidente da Câmara. Se o presidente não despacha, nem sim, nem não, fica essa ameaça. E aí esse discurso alimentado, o discurso aí vale mais do que a abertura do processo, porque se o processo for aberto, imediatamente ele é rejeitado. E aí tem um custo, e o custo é alto. Sabe de qual? Blindar o presidente. Porque quando é aberto um processo de impeachment e a Câmara não aprova, não vai adiante, aí se cria o discurso: está vendo? Os deputados não estão colaborando para o desenvolvimento, promove essa insegurança. E promove mesmo, é inseguro ficar falando de impeachment. É uma palavra vazia, isso não existe na realidade, é só discurso. Para se fazer um impeachment, eu tenho experiência de 2, né? É preciso primeiro o apoio popular. O Collor tinha 82% de rejeição, por isso houve impeachment. A Dilma, eu te garanto, se não houvesse o impeachment na Câmara dos Deputados, o povo ia sacudir os deputados e senadores, porque as manifestações estavam crescendo. Não é o caso. E, por outro lado, é preciso um vice-presidente da República articulando. Eu me lembro quando o Itamar Franco deu o sinal verde do Congresso para iniciar o processo. Ele não articulou. Já o Michel Temer, além de dar o sinal verde, os assessores dele, Alexandre Padilha, Moreira Franco, articularam. O ex-presidente Lula veio aqui para Brasília, montou uma estrutura no hotel, chamou deputado a deputado para negociar e eles, os deputados, saíam da conversa
com o presidente Lula, com o ex-presidente Lula, presidente do PT na época, e iam para os assessores do Michel Temer, que diziam: o que o Lula ofereceu? Ofereceu isso, isso. Olha, nós vamos montar um governo assim, assim, assim. Foi essa articulação que salvou o Brasil de ir para um buraco. O impeachment da ex-presidente Dilma foi uma salvação do país. O ex-presidente Michel Temer recolocou o Brasil nos trilhos, inclusive, sob o critério de credibilidade. Então, não há nenhum sinal da possibilidade de impeachment, mas há um sinal forte de um discurso vazio que faz essa fumaça. E lembrando mais uma vez, já existem 60 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro lá na mesa do presidente da Câmara. E por que ele não abre? Porque sabe que não tem votos no plenário da Câmara para abertura e muito menos apoio popular. O presidente tem 30% de apoio incondicional, Vitor. Augusto. O Zé Maria desenhou, eu vou colorir, só para ver se as bestas quadradas que ficam discutindo o que não haverá, aprendem, né, a esperar que surja assunto de verdade. Quando aparecia um assunto desse tipo, uma conversa dessas, eu trabalhava na Veja, o deputado Thales Ramalho, muito sagaz, ele falou: isso aí é flor do recesso, flores do recesso, são flores do recesso. E quando os deputados entravam no recesso, aparecia, faltava assunto, então a gente publicava a reforma ministerial que não haveria, uma doença do presidente que ele teria tido 3 anos atrás, essas coisas. O impeachment, vamos colorir, ele é decretado pelo povo. É um instrumento jurídico-político que você, motivação jurídica, uma explicação, uma fundamentação jurídica qualquer, você arruma com certa facilidade. O apoio político do Congresso já é mais complicado. Você tem que ter um número muito grande de pessoas dispostas a tirar um presidente do cargo e que ele chegou pelas mãos, pela vontade popular. Neste momento, Jair Bolsonaro está bem no Congresso. Não tem o menor perigo de haver uma rebelião ali querendo encerrar o seu mandato. As pesquisas mostram que, bem ou mal, ele está acima de todos os possíveis candidatos à sucessão presidencial de 2022. Então você não tem apoio político do Congresso. Repito, uma bobagem jurídica qualquer você pode apresentar. E um presidente que esteja a fim de botar isso em votação, põe. Agora, para chegar até o final, para ter sucesso, você precisa do apoio político, do apoio dos parlamentares, que não existe, e precisa de povo na rua. Então, quando eu leio artigos desses colunistas aí discutindo seriamente o impeachment, é só uma questão de tempo, né? É uma coisa que está crescendo. Eles estão vendo aí uma campanha das diretas já, da Folha, por exemplo, que é o sonho impossível deles. Sempre eles vão querer uma direta já por ano. Isso não acontece. Eu fico vendo isso aí, eu realmente tenho a sensação de que esses estão no lockdown há pelo menos 10 anos. Diga, Ana. Olha, Vitor, já tudo muito bem dito aí pelo Zé e pelo Augusto. É apenas um alerta, né? Que daqui até 2022 a gente vai ver uma quantidade aí quase infinita de pesquisas que joguem o presidente Bolsonaro para baixo, e a gente vai ter que fazer o nosso dever de casa e tentar avaliar outras pesquisas, outras publicações também, porque a gente sabe que a gente agora vive num mundo de pós-verdade, né? São as narrativas emplacadas aí, pintadas das cores que os militantes das redações querem. Por exemplo, a recente pesquisa da revista Exame, com 1.000 pessoas, que aí deu uma taxa de aprovação para o presidente Bolsonaro de 26%, que é um número, né, muito baixo, não bate, por exemplo, com a pesquisa do Portal 360, feita com 2.500 pessoas e que dá ao presidente Bolsonaro uma aprovação de 45%. Ou seja, a gente vai ter que continuar fazendo o nosso dever de casa, porque a velha mídia continua
desinformando e empurrando as cores que eles querem colocar aí em conluio com artistas. Obviamente, vários deles aí saíram das tetas, né, da Lei Rouanet, então tem um choro a mais a colocar dentro desse processo de impeachment. É a gente continuar fazendo o nosso dever de casa e não acreditar em tudo que a gente lê. Diga, Augusto. Só completar. O que a gente pode fazer, Ana, de novo, é propor o teste do viaduto, né, do chá. Vamos botar a turma lá. O presidente Bolsonaro é o único, não interessa o que acham aí os que estão ouvindo o desempenho dele. Alguém aqui duvida de que ele é o único que conseguiria atravessar o viaduto sem escoriações generalizadas, para dizer o mínimo? É muito simples. Solta o João Dória no meio do viaduto, vamos ver o que acontece, solta o Bolsonaro. Esse é o melhor teste de popularidade que eu conheço. Pois é, Fiuza, e antes de passar para você, a Ana mencionou aí os números das pesquisas e agora há pouco saiu o resultado do levantamento do Datafolha também sobre aprovação de governo. O presidente é avaliado como ruim ou péssimo por 40% da população, ante 32% que o consideravam na rodada anterior da pesquisa no começo de dezembro. Já quem acha o presidente ótimo ou bom passou de 37% para 31% no novo levantamento, que foi feito nos dias 20 e 21 de janeiro. Fiuza. Cada levantamento desse mostra uma coisa, e eu acho que assim, é muito simples. Esse grupinho que é o objeto do nosso lead, da nossa notícia, é muito simples você definir. Todos eles que estão nesse grupinho aí, né, que você citou, Vitor, no enunciado aí da reportagem, estiveram ao lado do PT nos últimos anos na política brasileira, para tudo. Podem checar o que eu estou falando. Todos esses que estão nesse grupinho do impeachment, fora fascista, genocida, não sei o quê, aí se revezam, né, em narrativas terríveis. Eu quero que ele morra assim, quero que ele morra assado, não sei o que lá, o bicho papão, o cão chupando manga. Todos eles estiveram ao lado do PT nas pautas políticas brasileiras nos últimos anos. E o PT é sinônimo do maior assalto que a história da política brasileira já testemunhou, né? E não é um assalto imaginado, não. É um assalto sentenciado, com condenados, inclusive o Lula, que é ídolo desses todos aí, e com dinheiro devolvido. Quase 5 bilhões devolvido, que é uma ínfima fração do que foi roubado, mas devolvido, né? Você não devolve dinheiro se você não roubou. Eles vivem até hoje nisso, né? Eles criam uma historinha por dia. São núcleos, né, de arrecadação, de apoio, de lobby, de ONG, não sei o quê. É uma vida ruim, uma vida miserável, né? Estão sempre inventando ali uma traquinagem, uma malandragem para tentar sobressair. Então, é disso que se trata. Agora, eu acho que essas pessoas todas que estão chocadas com o que se passa no Amazonas, elas deveriam, se elas tiverem ainda um resquício de consciência, elas deveriam fazer um severo exame de consciência sobre onde elas estavam quando explodiu o Covidão no Amazonas, e elas não deram um pio. Onde é que estavam esses coletivos tão diligentes, tão cívicos, tão preocupados, quando explodiu na cara de todo mundo a origem da crise de saúde no Amazonas? Alguém aí ouviu um pio dessa turminha do impeachment? Ninguém ouviu. Então, você acha que eles estão preocupados com vidas no Amazonas? Conclua você com o que eles estão preocupados.